repente a lua chega, e aí não tem como você não se encantar. Você poderia estar duro até aquele momento, você poderia estar insensível até aquele momento, mas na hora que se olha e a lua começa a iluminar a noite, aí não tem jeito. Para mim esse é o milagre. É o encanto da vida. É o encanto da vida. Eu poderia então usar a biologia para falar disso. Mas eu também poderia falar agora desse milagre usando para você os novos conceitos que se tem em física quântica. A discussão sobre o quanto. Poderia usar aqui toda a integração na qual está o universo e também o mistério que está por trás de tudo aquilo que a gente consegue ver e perceber. E aí eu poderia falar nessa correlação o lugar que o humano ocupa aí. E aí a gente poderia perceber de novo esse nível de fragilidade. E eu gosto de exemplificar. Eu gosto de exemplificar isso que eu estou dizendo sempre olhando para o mar. Quando eu chego no mar, eu consigo perceber a areia na praia. E quando eu olho a areia na praia, eu vejo aquela coisa grande. Mas no momento que eu pego a areia, coloco na minha mão e vou deixando escorrer, deixando cair a areia, vai sobrar grãos de areia. E aí eu percebo que, cara, um grão de areia no meio daquela imensidão não é nada. Um grão de areia na imensidão da praia não é nada. Mas um grão de areia junto com outras areias é tudo. A fragilidade está aí, na percepção de que é muito pequeno, de que é muito pouco, mas inexplicavelmente esse pouco integrado ao cosmos, integrado à natureza, integrado ao universo, é a fragilidade do grãozinho que se torna a sua força quando está integrado. E aí, quando está integrado, ele volta a estar acoplado ao todo. E estando integrado ao todo, ele é forte. Mas ele é forte não é porque é forte porque primeiro é frágil. É forte porque primeiro é humano. Poderia inundar aqui com a física quântica. Mas eu gostaria de escolher para você um outro viés para poder falar rapidamente dessa fragilidade que esse novo momento, esse vírus, acaba nos relembrando nesse momento da história da humanidade. Poderia falar então pela ciência, biologia, medicina, poderia falar pela física quântica, novo paradigma dentro da física, mas eu vou utilizar o recurso da espiritualidade, que é o que a gente trabalha dentro de um caminho de felicidade. A espiritualidade, para mim, é um grande tripé, é um grande sustentáculo. E para falar, então, da espiritualidade, eu poderia também agora desenvolver o que nós chamamos de neuroteologia, como eles falam dentro do contexto ali da língua alemã. Mas eu não vou seguir esse aspecto também. Eu vou falar da simplicidade da espiritualidade, como um lugar que nos revela e nos mostra essa fragilidade que pode ser forte, que pode ser a nossa força. E para isso, eu vou usar um recurso que eu aprendi uma vez na história, estudando várias perspectivas de narrativas, de relatos na história da humanidade. Não vou usar um termo clássico que é usado, que são os mitos cosmogônicos, não vou explicar isso, não há necessidade. Mas de uma forma muito simples, são os vários relatos nas tribos indígenas, nos países nórdicos, nos países no Ocidente, nos países, em vários lugares, sobretudo na história antiga, onde esses grupos, essas comunidades contam um para o outro sobre a história do seu desenvolvimento, do seu nascimento, ou nascimento da humanidade. E aqui é interessante, porque nesse momento da caminhada da ciência, não há uma contradição entre ciência e espiritualidade.
Por que não há? Porque todos nós, seja na ciência, seja na espiritualidade, nós não sabemos nada. Nós sabemos o pouco para a gente poder caminhar e viver hoje. Sabemos pouquíssimos. Então, quando a gente se aproxima de alguma coisa que nos ensina, nós não estamos aproximando de alguma coisa que está fechada. Nós estamos aproximando de alguma coisa que nos inspira, que é referência. E é nesse sentido que quando eu falo aqui, nesse momento da fragilidade, eu utilizo a espiritualidade judaica, semita e a espiritualidade cristã para falar sobre isso. E aí tem uma narrativa que eu gosto muito. Eu utilizo muito, eu acho que me ajuda muito a aprofundar essa dinâmica da fragilidade humana. Tem uma história que você deve conhecer, que conta sobre a criação do mundo. E está lá no texto semita, no texto judaico, ou judaico-cristão, se a gente pode falar assim, lá no Gênesis, que ele narra, então, a criação do universo. E quando vai falar da criação do universo, a criação do ser humano, a criação de todas as coisas, e tem uma coisa que me chama muita atenção ali. Quando eu leio, quando eu pego o relato, ele vai dizendo que todas as coisas foram criadas, o universo, as águas, tudo, foi criado tudo, a terra, todos os planetas, todas as coisas foram criadas. E ele vai dizer que o último a ser criado, o último, foi justamente o ser humano. E aí começa para mim as grandes questões para explicar o que eu estou querendo dizer. Depois que chega na criação do humano, ele vai dizer, então o texto vai dizer que Deus pegou esse ser humano e colocou ele no jardim, colocou ele ali para ele poder cuidar. E aqui para mim é algo interessante. É interessante porque o ser humano, naquela narrativa, é o único a ser criado. É interessante porque o ser humano não é mais forte do que todas as coisas que foram criadas. Às vezes eu estou andando na rua e eu fico observando que existem algumas construções, existem algumas árvores, existem algumas coisas que estão aí há muito mais tempo do que a gente. A gente vai embora e elas vão permanecer. Como pode aquilo que é, em princípio, o que é transitório e passageiro, ser aquele que cuida das coisas que são permanentes? É a primeira questão. E aí veio, então, uma reflexão, uma questão que para mim é importante, e aí a gente entra realmente no coração dessa fragilidade como lição para nós. O ser humano é criado por último, o ser humano recebe a incumbência de cuidar do planeta, está lá, e esse ser humano, ele é constituído de quê? Como esse texto relata a constituição humana? É um texto de espiritualidade. Não é um texto como a gente pega um texto científico, é um texto de espiritualidade. Como espiritualidade tem lições profundas. E aí uma das lições é que no contexto semita, no contexto judaico, você teria duas palavras para se referir ao ser humano, às pessoas, no momento do ato da criação. E as duas palavras, a primeira seria Aretz, no hebraico significa terra. E o que eu acho interessante, que esse Aretz é uma terra pesada. E aí eu faço sempre uma metáfora. Quando eu me lembro dessa experiência, eu sempre me lembro da minha infância e o período que a gente jogava futebol num campo de terra batida. Num bairro Alvorada, e o outro era o Timotinho, e às vezes no alto do morro nós tínhamos vários pequenos campos, e toda tarde ou final de semana estávamos ali jogando futebol. E o interessante é que a parte mais dura era quando a gente caía no chão e ralava o nosso joelho naquela terra pesada.
Mas existia um outro momento, também no jogo de futebol, que nós corríamos tanto que de repente subia uma poeira daquele mesmo chão. E aquela poeira fazia com que a gente deixasse de enxergar completamente os nossos companheiros. E nós continuávamos jogando porque a gente sabia que aquele momento ia passar. Mas de repente, no meio daquela poeira toda, vinha aquele vento. E aquele vento, ele ia levando aquela poeira embora. E a gente passava a enxergar todos ao mesmo tempo. E aí é interessante porque a terra batida no hebraico, a terra, o chão, é Aretz. Mas a poeira fina, vulnerável, é Adamá. E o texto lá vai dizer, então, que o ser humano não foi criado dessa terra forte, mas o ser humano foi criado dessa Adamá, essa poeira fina, que quando o vento passa, ele leva embora. Até na constituição humana, do ponto de vista da espiritualidade, o ser humano ele é vulnerável. O ser humano é vulnerável. Qualquer vento de uma pequena epidemia, se não controlada, é capaz de derrubar aquele que é o mais forte e que se acha o mais poderoso do mundo. Certamente, o que essa epidemia, então, vem nos ensinar é que mesmo que nós tenhamos toda uma estrutura de sociedade que às vezes nos empurra para não aceitar a nossa fragilidade, nós somos humanos. Mesmo que a gente tenha uma estrutura de sociedade que muitas vezes faz com que a gente tenha as pessoas que nós amamos como competidores, porque nós não conseguimos separar uma filosofia, às vezes, de competição de mercado das nossas filosofias de relacionamento. E ao fazer isso, as pessoas se tornando competidores, elas são automaticamente adversárias. Sendo adversárias, nós estamos no nosso mundo e ele está no mundo dele. Nós já criamos um bloqueio e vivemos então um ultra-individualismo. Esse momento então nos faz relembrar que nós precisamos um do outro, porque se você nasceu no Japão, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, nós somos um como humanidade. Nós somos um como humanidade. E nesse sentido, somos todos irmãos, como humanidade. Talvez esse tempo de voltar para dentro de casa seja, na verdade, também um convite para voltar para a nossa casa interior, para a gente ter acesso às nossas grandes tensões e quando passar esse período, porque ele vai passar, quando passar esse período a gente retorne à nossa vida conscientes das nossas condições e daquilo que a gente nunca deveria ter nos esquecido. Um grande filósofo francês chamado Emmanuel Levinas, certa vez ele contou uma história que eu nunca esqueci em um dos seus livros. Ele narrava da história de um viajante que estava passando por uma cidade e não tinha onde deitar, colocar, descansar e comer, e passar aquela noite. Aquele viajante então encontra uma casa que lhe deu a cama para dormir, lhe deu a comida para comer, lhe deu a água para tomar o banho e deu a ele também a roupa para ele poder seguir viagem. E no final da história,
Emmanuel Levinas faz a seguinte pergunta: de quem é a virtude por todo esse benefício? Daquele que hospedou ou do viajante que estava necessitado? Levinas diz: se nós quisermos construir uma sociedade onde ninguém se sente no direito de fulminar o outro, onde o outro, a alteridade, seja a medida das nossas relações, nós precisamos deslocar a virtude de quem faz o bem para quem recebe o bem. E aí, na sua reflexão, ele vai dizer: o viajante foi apenas um veículo para lembrar aquele senhor, para lembrar aquela família, para lembrar aquele bairro, para lembrar aquela cidade que eles nasceram. O ser humano nasceu para ser solidário ao outro. E isso deve ser a métrica que mede todas as nossas relações. Parece que esse momento pode ser utilizado para a gente também relembrar coisas que na nossa vida agitada, na nossa vida corrida, na nossa vida já extremamente programada, a gente seja realmente, novamente, relembrado de que a vida, a gente vive na relação constante com o outro. Um bom período na sua casa e com os outros.